Vamos analisar então agora essa responsabilidade de terceiros, tá bom? Previsto no artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Na verdade, o 134 a gente já tem que fazer uma análise diretamente no seu caput. Por quê? O caput do 134 ele fala que a responsabilidade dos terceiros, que estão elencados nos seus incisos, seria uma responsabilidade solidária. Portanto, seria cobrar o tributo tanto do contribuinte como do responsável, que se é uma responsabilidade solidária, eu cobro todo de um ou do outro ou de ambos. Tranquilo? É essa a ideia que a gente tem da responsabilidade solidária. Porém, fazendo uma continuação na leitura do próprio artigo, do caput, a gente vê o seguinte, que esse responsável, esse terceiro, que o código fala responsabilidade solidária, ele somente será responsável se, em duas situações, se eu for cobrar o tributo do contribuinte, a pessoa que fez ocorrer o fato gerador, e o seu patrimônio não for suficiente para arcar com os débitos tributários. Nessa situação, eu não consegui cobrar o tributo daquela pessoa do contribuinte. E mais, eu tenho que daí verificar, na impossibilidade de cobrar os tributos do contribuinte, verificar se aquele terceiro ele teve lá uma ação ou uma indevida omissão que ajudou a compor o crédito tributário, que teve uma atuação, uma devida omissão, que fez que surgisse aquele crédito tributário. Aí sim eu passo a cobrar dessa pessoa terceiro. E aí vem a pergunta para vocês. Se é responsabilidade solidária, eu preciso primeiro executar de um, depois atrás do outro, que seria o terceiro? Eu preciso verificar que esse terceiro agiu de alguma forma ilegal, seja uma ação, uma omissão que gerou o débito? Não, não haveria necessidade nenhuma. Bastaria o quê? Ou cobre de um, cobre do outro. Tá? Agora, como o código fala desses dois critérios que eu devo analisar para transferir a responsabilidade para as pessoas elencadas ali nos incisos do artigo 104, o STJ passou a interpretar o seguinte, que a responsabilidade do artigo 104 não é solidária, como diz o código. A natureza dessa responsabilidade ela é subsidiária. Por quê? Porque o próprio código, o próprio artigo já dá para a gente ali alguns requisitos. E os requisitos que a gente vê é justamente dar a ideia do que? Primeiro eu cobro de um, depois não dando para cobrar disso aqui, aí eu vou atrás do outro. Ou seja, eu tenho um primeiro devedor e um devedor secundário. Eu tenho um primeiro devedor e um garantidor, a pessoa que tem só obrigação tributária, tem só a obrigação com relação a cumprimento e não com o crédito, não é dele esse crédito. Beleza? Então a obrigação de crédito e obrigação seria do contribuinte. Ele tem o dever de pagar porque ele fez ocorrer o fato gerador. Agora, esse garantidor só vai poder ser acionado para ser cobrado se eu não conseguir satisfazer o crédito tributário com o patrimônio daquela pessoa do contribuinte. Beleza? Então, logo de início, a gente estabelece o seguinte: o 134 não é uma causa, tá? Não é uma causa de responsabilidade solidária, é uma causa de responsabilidade subsidiária. E a gente tem lá os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. Tomem cuidado que às vezes a prova coloca lá pais pelos tributos devidos pelos filhos, não são todos os filhos, são só os filhos menores, tá? Tutores e curadores, administradores de bens terceiros, inventariante, o síndico. Aqui a gente tem que adaptar o síndico à atual lei de falência, que não fala mais em síndico, fala em administrador judicial da falência, conforme a lei 11.101, tá? Tabeliães, escreventes e demais serventuários de ofício. Hoje praticamente caiu em desuso esse inciso, porque os débitos tributários já são pagos diretamente no banco, tá? Então você não tem mais obrigação dele receber esses valores, ele fazer o pagamento desses valores. E sócios da sociedade, sócio na liquidação da sociedade de pessoas. Então os 7 incisos do artigo 104 trazem para a gente lá uma forma de responsabilidade que atribui a responsabilidade desse terceiro, por quê? Ou deixaram de agir de acordo com aquele dever que tem legal ou dever instrumental através de um contrato, ou agiram de forma mal, ou agiram de forma errada, ou agiram de forma precária e que gerou o débito tributário, tá? Vou pegar um exemplo, os pais. Um exemplo que eu gosto de usar muito, o Sabag usa esse exemplo dele, eu vou colocar para vocês aqui também. Você imagina a situação, o menininho pega o seu Velotrol, né, com seus 10 aninhos, já tem um imóvel no seu nome, já é bem pleno responsável, ele pega seu Velotrol, sai do bairro aqui em Piracicaba e vai até o centro da cidade. Para o seu Velotrol na Zona Azul, coloca lá o bilhetinho da Zona Azul, porque ele não tem direito de vaga especial, e aí ele vai respeitar como qualquer pessoa respeita.
vai até a fila do banco, também não tem preferência porque não está no colo da mãe, então tem que esperar então lá na fila comum. Chegou na fila comum, chega no guichê, ele coloca lá o carnezinho de IPTU, coloca o dinheiro e o caixa lá cobra aquele valor do IPTU daquele mês. Por quê? Como ele não tinha dinheiro para pagar tudo, ele pagou de forma parcelada, beleza? Não dá para você imaginar uma situação como essa, não tem como você imaginar um moleque de 10 anos ter uma responsabilidade dessa. E se tiver uma responsabilidade dessa, é uma exceção à regra, não é essa a regra, tá? Agora, os pais têm essa responsabilidade, os pais têm o dever de gerir os bens dos filhos, os pais têm o dever de ir lá e pagar o débito tributário do filho. Portanto, dessa omissão dos pais, se gerar o crédito tributário, eles podem ser responsabilizados. Então perceba o seguinte, os pais deixaram de cumprir um dever legal. O dever de pátria e família que tem os pais de gerir, de cuidar, de ter essa atenção sobre os filhos e seus bens. Portanto, se não fizeram isso, deixar de cumprir a lei. E aí tem um elenco aqui de situações que é a mesma coisa, seja ela legal ou contratual, eu tenho pessoas que também têm esta responsabilidade, como tutor e curadores dos bens dos tutelados e curatelados, também através de uma nomeação, eles têm a responsabilidade por gerir o patrimônio desse contribuinte, tá? Administrador de bens terceiro, contrata um administrador para administrar meus bens, também da mesma forma, ele vai ter um cuidado contratual de gerir meu patrimônio. E aí eu tenho todas essas estruturas das pessoas aqui que têm responsabilidade. Agora, se deixarem de agir, tem uma devida omissão, tá? Ou agirem com uma forma que gerou o débito tributário, tá? Vou cobrar primeiro do contribuinte. Não conseguindo satisfazer o crédito tributário em cima dos bens daquele contribuinte, aí sim eu cobro desse terceiro, beleza? Então a responsabilidade de terceiros que se tem no artigo 104, primeira coisa, não é solidária, ela é subsidiária. E segundo, eu vou ter lá a possibilidade de cobrar a pessoa do responsável, né, a pessoa desse terceiro, porque ou agiram em contrariedade à norma, ou deixaram de agir de acordo com a lei, e aí gerou a possibilidade de você ter o débito tributário. Portanto, ou foi descumprimento do dever legal, ou foi um descumprimento do dever contratual que gerou a possibilidade dessa responsabilidade dessas pessoas, beleza? Bom, uma coisa que eu quero que vocês tomem bastante cuidado, e aí foi por conta de decisões do STJ, principalmente no que? No embargo declaratório, no RESP 109 e 143, em que o STJ praticamente colocou uma pá de cal no uso do inciso 7 do artigo 134. Por que isso? Já veja bem, o STJ interpretou o seguinte: primeiro, quando se fala lá em responsabilidade dos sócios na liquidação da sociedade de pessoas, ele foi até o CAPT e verificou o seguinte: ele tem que ter agido, ou no mínimo, ter uma omissão. Só pode ter uma ação ou uma indevida omissão dentro de uma sociedade o sócio administrador, aquela pessoa que administra a sociedade. Portanto, o cotista não pode ser essa pessoa. Mas o cotista ele vai na sociedade, vai na empresa, administra a empresa. Então, é administrador de fato. Tá? Ele pode ser cotista no papel, mas é um administrador de fato. Não é esse o cotista. O cotista é aquele que investe um capital e fica em casa. Tá? Ele não vai na sociedade administrar, ele não participa da sociedade. Ele simplesmente investiu um capital, investiu um valor, certo? Agora, se eu for pegar somente aquele sócio da sociedade de liquidação, sociedade de pessoas em liquidação, que agiu, somente o sócio administrador, eu praticamente já vou ter a atuação desse sócio, muitas vezes com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. Ou seja, não vou mais aplicar o artigo 134, já vou passar a aplicar o artigo 135, que lá tem uma previsão expressa desses atos. Então, nessa atuação do sócio administrador, eu já consigo caracterizar o quê? Aplicação do artigo 135 e não 134. Por isso, com essa decisão tomada pelo STJ nesse embargo declaratório em RESP, praticamente fulminou a utilização desse artigo, a utilização desse inciso 7 do artigo 134. Outro detalhe, ele fala que é somente sociedades de pessoas. E sociedade de pessoas, como a gente já sabe, pelo empresarial, seria aquela sociedade em nome coletivo, que é formado só por pessoa física, beleza? Agora, entendeu o STJ nessa toada que não se aplicaria esse inciso tanto às sociedades anônimas quanto às sociedades limitadas. Por que não? Porque no caso da sociedade anônima é uma sociedade de capital pura. Na sociedade por cotas responsabilidades limitadas, ela, dependendo do tamanho, do número de sócios, ela pode ser tanto de capital como de pessoas.
Por isso, como eu tenho essa possibilidade de aplicação a elas, tá? Sendo de pessoas ou de capital, o STJ passou a interpretar o seguinte: não se aplica nem às limitadas e nem à SA a questão do inciso 7 do artigo 134. Portanto, somente se aplicaria esse artigo às sociedades de pessoas puras, aquela sociedade, então, em nome coletivo, beleza? Então, aqui, a aplicabilidade do artigo 104, inciso 7, praticamente foi extinta, foi anulada por essa decisão do STJ, certo? Então, já que a gente tratou desse tema do artigo 105, já passando então para eles, o 105 fala de uma responsabilidade por uma atuação em contrariedade à própria lei. Então, sejam aquelas pessoas elencadas no artigo 104, seja lá o mandatário, preposto ou empregado, ou diretor, gerente e representante da pessoa de direito privado, todas essas pessoas que agirem com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, passam a ter responsabilidade tributária que advém então daquela pessoa jurídica, beleza? Bom, primeira coisa, aqui nós estamos falando de uma responsabilidade subjetiva. Estamos falando de uma responsabilidade em que eu tenho que verificar a vontade dessa pessoa de agir em contrariedade à lei. Ao contrário que a gente viu até agora, que a responsabilidade tributária é uma responsabilidade objetiva, basta você estar na condição desse terceiro, basta você estar na condição desse sucessor que você tem uma responsabilidade tributária, beleza? Nessa situação aqui, eu tenho que verificar a atuação desse administrador, a atuação desse gerente. Ele tem que ter a vontade de praticar esse ato em desconformidade à própria legislação. Seja lá a lei tributária, o estatuto, o contrato social, ou agir muitas vezes com excesso de poder. Então essa pessoa tem responsabilidade tributária pelos débitos tributários daquela pessoa que ele administra. Agora eu pergunto a vocês, a responsabilidade, em qual natureza se enquadraria esse sócio? Por quê? A gente tem parte da doutrina que já entendeu que a responsabilidade seria subjetiva, tá? Desculpa, seria subsidiária. Por quê? Primeiro eu teria que executar todo o patrimônio da sociedade, depois, se fosse o caso, executaria o patrimônio dos sócios, beleza? Agora, subsidiária não poderia ser porque se ele agiu em desconformidade com a lei, ele já tem praticamente uma atuação em nome da sociedade. Então, eu não posso ficar esperando simplesmente encerrar o patrimônio da sociedade para depois entrar no patrimônio daquele sócio, como seria o caso do artigo 134, beleza? Agora, a doutrina que a Fazenda mais gostava, que mais se adequava às suas necessidades, e eles mais adotaram, era que essa responsabilidade não seria subsidiária. Eu não tenho que primeiro executar os bens da pessoa jurídica para depois trazer o sócio. Essa responsabilidade seria uma responsabilidade solidária. Portanto, eu vou cobrar diretamente da sociedade e dos seus sócios, beleza? O problema todo é o quê? A responsabilidade solidária ela tem que vir prevista em lei. E o artigo não fala nada de responsabilidade solidária. O que ele fala é de uma interpretação, que esses sócios podem responder se agirem com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. Agora, para isso, eu tenho que ver a vontade dele de agir. A responsabilidade solidária, não preciso verificar se a pessoa agiu ou deixou de agir. A responsabilidade solidária eu atribuo por lei a responsabilidade solidária para tal pessoa. Portanto, não preciso verificar se agiu ou deixou de agir. Ele já tem essa responsabilidade. Como a lei não traz essa atribuição, não foi feita essa interpretação pelos tribunais superiores. Beleza? Aí o que vingou foi simplesmente o quê? A possibilidade desta responsabilidade ser pessoal. A responsabilidade pessoal por quê? Porque a pessoa do sócio, do administrador, do preposto, que age na sociedade, ele agiu com vontade. Se ele agiu com vontade, no momento em que ocorreu aquele fato que gerou o tributo, ele tinha a intenção de deixar de pagar o tributo. Ele tinha a intenção de fraudar, de agir com excesso de poder, de infração à lei, contrato social e estatuto. Portanto, ele tem responsabilidade pessoal por esses débitos tributários. O grande problema da responsabilidade pessoal, e essa tese que poderia ser adotada pelo STJ, é o seguinte: na responsabilidade pessoal, eu tiro a pessoa do contribuinte e cobro débito tributário pessoalmente desse responsável. Ou seja, eu vou tirar a sociedade empresária do débito e vou cobrar só do sócio. O que também não seria viável, porque a sociedade muitas vezes tem um capital muito maior, um patrimônio muito maior do que o seu sócio. E se eu tenho débito tributário cobrar o patrimônio da sociedade e eu tiro a sociedade por motivos da aplicação 65 e cobro o seu sócio porque a responsabilidade é pessoal, eu não pode acontecer de eu não ter capital ou patrimônio suficiente para arcar com os débitos tributários sobre os bens daquele sócio.
Então a responsabilidade pessoal também é algo que não poderia ser veiculado dentro do direito tributário. E o que foi adotado pelo STJ? O STJ deu o seguinte: como a responsabilidade do sócio é por uma ação que envolve vontade de fraudar, vontade de agir contrário à lei, vontade de agir com excesso de poder, então essa sua responsabilidade vai ser pessoal. Porém, eu não vou utilizar a responsabilidade pessoal na sua natureza, na sua essência, e sim de uma forma diferente. Vou utilizar então essa responsabilidade pessoal, mas junto com a sociedade. Ou seja, eu vou cobrar de forma pessoal desse sócio, pela atuação, pelo ato que ele teve, porém junto com a sociedade. Não retiro a sociedade. Portanto, seria uma responsabilidade pessoal, porém solidária. Cobro pessoalmente do sócio, mas junto com a pessoa jurídica. Ou seja, eu não vou excluir a sociedade, não vou excluir um devedor, eu vou só somar mais um devedor naquela cobrança. É até mesmo por isso que a Fazenda Pública tem autonomia, identificando a ocorrência lá do artigo 135, de já no processo administrativo inscrever em dívida ativa o débito contra a pessoa jurídica e contra o seu sócio administrador. Por quê? Porque inscrever em dívida ativa já na administração, já no processo administrativo, o ônus da prova inverte. Fica lá o ônus da prova contra a pessoa do administrador. Ele tem que provar que não agiu com excesso de poder. Por quê? No ato administrativo, prevalece então aquele ato como presunção de legitimidade, presunção de legalidade. Beleza? Agora, se eu fizer a mesma coisa num processo judicial, a Fazenda tem que provar no processo judicial que esse sócio agiu com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. Dá para fazer isso? Dá. Tem meios para tanto? Tem. Tem estrutura para tanto? Não. Por quê? Imagina a quantidade de processos que eu tenho de execução fiscal, imagina a quantidade de possibilidades que eu tenho da inclusão desse sócio polo passivo, e se eu for procurador tiver que buscar um por um os elementos para demonstrar isso aqui. Não consigo fazer. Se hoje você não consegue cobrar já os débitos tributários de todas as sociedades empresárias que estão em débito, imagine se eu tiver que fazer essa composição. Por isso que é mais garantido Fazenda fazer essa integralização da pessoa do sócio no débito, no processo administrativo, do que fazer isso no processo judicial. Portanto, a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, ela é uma responsabilidade pessoal daquela pessoa que agiu com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto, porém é pessoal, mas solidária com a sociedade empresária. Vou cobrar desse sócio, mas também cobrar junto da sociedade empresária. Beleza? Outro detalhe também que quero que vocês tomem cuidado. No caso do artigo 135, o STJ passou a interpretar que não é causa de responsabilidade por transferência, e sim responsabilidade por substituição tributária. Por que isso? Porque na verdade eu já tenho o ato praticado por esse administrador antes mesmo da ocorrência do faturador. E a legislação já existe prevendo essa possibilidade da responsabilidade para o administrador antes mesmo você ter a ocorrência do faturador. Portanto, vai surgir o crédito sobre os atos desse responsável. Eu vou ter a cobrança, então, sobre os atos desse responsável. Então, vai ter a mesma incidência que eu tive, que a gente demonstrou lá atrás, a gente estudou na semana passada, que é o quê? A responsabilidade por substituição tributária. Então, a interpretação que o STJ dá com relação ao artigo 135 é que ele não seria uma causa de transferência tributária, e sim uma causa de substituição tributária. Beleza, pessoal? Tá aqui tranquilo? Bom, para a gente finalizar a parte da responsabilidade tributária de terceiros, tem um artigo aqui que dificilmente é aplicado, mas está lá, pode ser que caia. O artigo 136 e o 137. Ele vai falar de uma forma de responsabilidade, mas referente às multas punitivas. Por quê? Quando for o caso da aplicação do artigo 135, porém, eu identificar que esse administrador que agiu com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto, agiu de uma forma tal que gerou débito tributário para a sociedade empresária, porém, o dinheiro que ele deixou de utilizar para pagar o tributo, ao invés de ele reverter em benefício do contribuinte da sociedade empresária, ele reverteu em proveito próprio, tá? Se aplica então o artigo 137. Que é o quê? Vou cobrar o débito tributário com juros, multas, tá, e correção monetária da sociedade empresária do contribuinte. E a multa de ofício, a multa punitiva, eu cobro desse administrador. Beleza? Por que eu falo para vocês que é um artigo que provavelmente a gente não vai ver a aplicação dele? Por quê? Você imagina a situação. Primeira coisa,
Para eu aplicar isso aqui, eu tenho que ter caracterização praticamente de um crime contra a sociedade. Eu vou tirar dinheiro da tributação que era para ser pago por aquela pessoa jurídica, não pago e uso o dinheiro como se fosse meu. Ou seja, estou me apropriando de um valor que era da sociedade empresária. Beleza? Então eu tenho que caracterizar esse crime. Para eu caracterizar esse crime, eu tenho que ter o trânsito julgado no processo criminal. Não basta simplesmente eu fazer um boletim de ocorrência contra aquele sócio administrador, contra aquele administrador, contra aquele gerente. Eu preciso ter o trânsito julgado no processo crime. Aí sim, o procurador da Fazenda vai ter a possibilidade de ingressar com uma execução contra esse administrador, cobrando a multa de ofício, a multa punitiva, certo? Agora, se eu colocar esse débito tributário cobrado em cima do artigo 135, onde eu vou cobrar do contribuinte o valor do tributo, juros, multas e correção monetária, inclusive as multas punitivas, as multas de ofício, e caracterizando esse ato ofensivo desse administrador, colocando ele junto na execução fiscal, junto naquela cobrança, para que eu vou ficar esperando um processo crime finalizar? Para que eu vou ter a necessidade de fazer duas execuções fiscais? Se eu posso fazer tudo uma só e cobrar tudo daquela pessoa. Depois a empresa que veja se vai cobrar no processo crime desse administrador, se vai processar ele ou não. Não é o Estado que tem que ficar tomando conta disso. Então o artigo 137, ele está ali com a possibilidade, se ocorrer isso, se ocorrer a situação, cobrar a multa dessa pessoa, porém é muito mais tranquilo para a Fazenda aplicar o 135, cobrar dos dois tudo, do que simplesmente dividir a cobrança e cobrar a multa de ofício depois desse sócio administrador. Portanto, tá aqui. Se cair para vocês numa prova, há sim a possibilidade de eu cobrar a multa só desse sócio administrador quando agir com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto, porém, reverter o valor do tributo que ele não pagou para uso próprio e não o uso da sociedade empresária. Beleza? Para a gente finalizar aqui, então, eu teria a aplicação do último artigo com relação à responsabilidade, que é a denúncia espontânea. O artigo 138 do Código Tributário Nacional traz para a gente lá um benefício àquela pessoa do contribuinte que, por algum motivo, deixou de pagar o tributo, deixou de cumprir a obrigação tributária, mas que, posteriormente, conseguiu o valor do tributo e quer satisfazer e quer regularizar a sua situação. Agora, pensa o seguinte, o tributo devido no dia 10... se eu não pagar, dia 11 já tem multa, tá? E as multas são pesadas, já tem correção monetária, já tem aplicação de juros. Portanto, se eu recebo dinheiro no dia 11, tá? Para pagar os tributos que era para ser pago dia 10, dia 11 eu já incorreria em multa. Isso vai fazer com que muitos contribuintes verifiquem o seguinte, se tem um prazo de 5 anos para o Estado vir me cobrar esse tributo aqui, vou esperar. A hora que ele vier cobrando, aí eu pago. Por quê? Até lá eu uso esse valor aqui com outras coisas. Já vai incidir multa mesmo, vai ter cobrança de multa mesmo, então deixa para lá. Para incentivar esse contribuinte a pagar o tributo, mesmo que a destempo, antes da administração pública vir a cobrá-lo, existe então o artigo 138, que fala exatamente isso, a denúncia espontânea. O contribuinte então denuncia espontaneamente o débito e acompanha essa denúncia do pagamento. E aí ele pode se eximir do pagamento das penalidades. Já teve no passado uma discussão que a Fazenda insistia em falar que só exime a responsabilidade sobre as multas punitivas. A multa então de ofício, a multa mais pesada. Mas não, o STJ falou que penalidade, multa, independe do nome que se dê, indenizatória, multa moratória ou multa punitiva, tá? Multa de ofício. O que interessa é a penalidade. E o 138 não fala dessa distinção. O 138 simplesmente fala o quê? Multas, tá? Penalidades. Portanto, as formas de penalidades, todas elas vão ser retiradas do débito tributário quando eu fizer a denúncia espontaneamente antes de qualquer procedimento fiscal de início de cobrança. Tá, e qual seria esse procedimento fiscal de início de cobrança? Veja bem, procedimento fiscal de início de cobrança não é procedimento de cobrança, é diferente, tá? Um exemplo na prática pra gente, cair na malha fina, tá? Foi chamado então pela Receita Federal para mostrar o porquê que as informações que eu apresentei na declaração de imposto de renda não bate com outras informações que a própria Receita tem de pessoas que me pagaram valores, tá? Então eu vou lá e esclareço aquilo. Pode ser que eu consiga esclarecer, demonstrando que houve só um erro, pode ser que eu não consiga, e aí eu sou cobrado o tributo. Eu não estou lá cobrando o tributo, estou chamando o contribuinte para meramente justificar o porquê as informações não batem. Então nesse caso é um procedimento de início de cobrança fiscal, que quando eu sou notificado, tenho conhecimento então desse ato e aí já não posso mais fazer a denúncia espontânea. Então é nesse momento em que se aplica ali, antes desse momento, é que se aplica a denúncia espontânea. Então se eu tiver lá um dia anterior de receber a notificação da Fazenda,
eu for até lá, declarar o débito e pagar, tá? E aí no outro dia vier a notificação, foi um procedimento então que foi realizado para início de cobrança fiscal, porém posterior à minha denúncia espontânea. Tenho eu o direito de pagar o tributo sem multas? Tenho. Tá? Então é nesse caso que se aplica essa questão de denúncia espontânea. Vou denunciar espontaneamente, tá? Vou denunciar espontaneamente o não pagamento daquele tributo acompanhado do pagamento, tá bom? Só que antes de qualquer procedimento administrativo de início de cobrança fiscal. Detalhe, e isso é importante para vocês, tá? Pagamento e parcelamento são distintos, são institutos distintos. A gente vai ver na aula que vem, que parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Está previsto então no inciso 6 do artigo 151. Pagamento é instituto de extinção do crédito tributário. Está previsto no inciso 1 do artigo 156, como forma de extinguir o crédito tributário. Então percebam, são institutos diferentes, são institutos diversos. E por conta disso, o STJ no RESP 11.02.577 identificou o quê? Que quando vai a denúncia espontânea acompanhada do pedido de parcelamento, não se aplica o benefício do artigo 138. Ou seja, ou eu denuncio espontaneamente e pago o tributo, ou simplesmente pedindo parcelamento, eu vou pedir o parcelamento mais coincidência das multas. Por quê? Porque o artigo fala bem claro, acompanhado se for o caso do pagamento, e não acompanhado se for o caso do pedido de parcelamento, tá? Porque parcelamento é uma forma de suspensão do crédito tributário, pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário. São institutos diversos. Nesse sentido, então, não se aplica o instituto de denúncia espontânea quando há o pedido, quando há a informação de denúncia acompanhada de parcelamento. Outra coisa também, a denúncia espontânea só se aplica à obrigação principal, não se aplica à obrigação acessória, tá? Por quê? Porque ali eu estou falando de pagamento de tributo. Se estou falando de pagamento de tributo, é obrigação de dar. Obrigação de entregar dinheiro, seja lá de penalidades pecuniárias ou do próprio tributo. Portanto, não se aplica a denúncia espontânea às obrigações acessórias. Porém, tem uma corrente da doutrina, uma corrente forte da doutrina, inclusive a gente tem lá o Leandro Pausen, que lidera essa corrente, no seu livro ele trabalha com essa ideia, que entende que no caso onde diz ali, acompanhado se for o caso do pagamento, ele entende que se for o caso, é o caso de você aplicar o pagamento quando for obrigação principal e acompanhar a denúncia espontânea sem o pagamento quando for obrigação acessória. Então essa interpretação que ele faz dá a ideia de que eu poderia aplicar também a denúncia espontânea no caso de obrigação acessória. Porém, não é essa a interpretação dada pela jurisprudência. O STJ, então, no ARESP 11.340, decidiu que não se aplica a denúncia espontânea às obrigações acessórias, só se aplica a denúncia espontânea a obrigações principais. Tranquilo, pessoal? Para a gente finalizar, para a gente encerrar, e aí também denúncia espontânea hoje, dificilmente a gente vai conseguir fazer a aplicação dela. Por quê? A gente vai ver mais para frente as formas, modalidades, os gêneros de lançamento. E entre eles eu tenho o lançamento por homologação. Para a gente entender um pouquinho melhor o lançamento por homologação, eu, contribuinte, declaro uma base de cálculo, declaro uma alíquota, declaro um valor tributo que eu devo e acompanho o pagamento. Então vamos supor, imposto de renda, declaro uma renda, declaro a base de cálculo e pago o imposto de renda. E lanço para a Receita Federal o quê? A declaração que eu fiz da CTF com o pagamento acompanhado, beleza? Então nessa situação aqui eu tenho o lançamento por homologação. E aí eu teria o quê? A não possibilidade da aplicação da denúncia espontânea nos casos de lançamentos por homologação, onde eu apresento a declaração de imposto de renda para o fisco e só posteriormente eu realizo o pagamento do tributo. Por quê? Simples. Eu apresentei a declaração, então declarei o débito e não paguei, não fui acompanhado do pagamento. Ah, mas um ano depois eu assim, olha, você lembra que a declaração que eu fiz ano passado? Então, eu não paguei, esqueci de pagar. Então agora estou denunciando espontaneamente o débito. Por que não se aplica a denúncia espontânea a essa modalidade de lançamento, ao lançamento de homologação? Porque uma vez apresentado a declaração, o fisco já sabe do meu débito. O que ele precisa fazer agora é pegar o valor que eu declarei, verificar o não pagamento, inscrever em dívida ativa e já cobrar. Por quê? A DCTF apresentada constitui de forma definitiva o crédito tributário referente ao imposto de renda.
Então já pode a Fazenda Pública iniciar o processo de cobrança daquele tributo. Não há necessidade de nenhum procedimento administrativo de notificação do contribuinte para falar, olha, você apresentou a declaração aqui, mas não pagou, então agora eu vou te cobrar esses valores. Não precisa nada disso. Por isso que não cabe no lançamento por homologação a denúncia espontânea, quando eu declaro a BDCTF, no caso do imposto de renda, no momento e faço o pagamento a destempo. Inclusive, eu tenho a súmula do STJ, a 360, que deixa bem claro isso, quer ver? O benefício de denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados. Declarei para o fisco, tá? Mas pagos a destempo. Paguei só lá na frente. Beleza? Então não cabe a denúncia espontânea nessa situação do lançamento por homologação. Porém, aprofundando um pouco a nossa matéria aqui, já que a gente tem um pouquinho de tempo, hein, tem mais 10 minutinhos ainda, porém, eu tenho um detalhe, e aí tomem muito cuidado. Por quê? Isso aqui num concurso mais aprofundado, um concurso federal, um concurso que cai a tributário um pouco mais elaboradas as questões, e para vocês trabalharem também com o direito tributário, que eu acho que boa parte de vocês aqui vão querer trabalhar com o direito tributário, o que eu tenho? No caso de denúncia espontânea, especificamente nessa situação que eu vou citar para vocês aqui, seria possível a aplicação do Instituto de denúncia espontânea. O que seria? Declarei um valor de base de cálculo, declarei lá R$100 mil de base de cálculo, beleza? Declarei para o fisco. Só que eu paguei, desses R$100 mil, eu paguei 20 mil, tranquilo? Tá bom, declarei 100 mil e paguei 20 mil. No outro ano, eu verifico e falo, nossa, eu declarei errado. Tá? Era para declarar 200 mil de base de cálculo e eu declarei 100 mil. E era para pagar 40 mil e eu paguei 20 mil. Beleza? É a situação. O que eu faço? No ano que vem, eu declaro então para a Receita Federal que a minha base de cálculo não era 100, era 200. Então eu estou declarando espontaneamente o que é? Eu errei lá atrás. Estou agora declarando os 100 mil que faltou de base de cálculo. E agora estou pagando os 20 mil que faltaram daquele pagamento de tributo. Nessa situação, cabe a denúncia espontânea. Por que cabe a denúncia espontânea? Porque o fisco não sabe ainda dessa diferença. Eu fiz tudo isso, declarei tudo isso, fiz a correção da declaração pelo meio homologatório antes de qualquer procedimento fiscal de cobrança. Por quê? Se o fisco recebeu a base de cálculo em 100 e ele for verificar a documentação e ver que a base de cálculo era 200, ele vai me cobrar a diferença. Então, essa diferença eu denunciei espontaneamente. Esse valor de diferença eu paguei de forma espontânea. Então, nesse caso, aplica-se, mesmo no caso do lançamento por homologação, aplica-se então o Instituto da Denúncia Espontânea, tá bom? Isso está previsto no RESP, no RESP do STJ, né? O 11.49.022, beleza? 11.49.022. Então, numa situação como essa, é possível então a aplicação da denúncia espontânea, mesmo que se trate então de lançamento por homologação. Tranquilo, beleza? Tranquilo, pessoal? A gente finaliza então agora a parte de vocês aqui da responsabilidade tributária. Falamos então todas as estruturas da responsabilidade tributária, subscrição tributária, transferência tributária, para que a gente pudesse dar uma noção para vocês do que seria a responsabilidade tributária.